Essa é importante aqui, pediram para fazer. Miorim, faça uma análise dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. Certo. Quais os candidatos que mais se beneficiam e os que mais atacam essa agenda? Agora política de novo. E aí, o que acha do fenômeno Pablo Marçal? Vamos começar. O Nunes, isso aqui dá um corte bom. O Nunes é o woke. Marina Helena descobriu que o Nunes é o woke. Eu até retuitei aqui as ações recentes. Ele liberou bloqueadores de hormônios para crianças e adolescentes. Assustador. Aqui. Ela que publicou? Ela descobriu? Descobriu e confrontou ele no debate? No debate. Isso foi inclusive bem interessante. Ele deu de doido ali. Foi ele que assinou. Ele agiu como se ele não soubesse. Aqui, ó. O protocolo sugere bloqueio hormonal em meninas trans de 9 a 14 anos e meninos trans de 8 a 13 anos. Além disso, o acompanhamento mais específico deve ser feito no início da puberdade, que pode acontecer desde o final da infância até o início da adolescência, entre 9 e 14 para meninas trans e entre 8 e 13 para os meninos trans, para que seja avaliada a necessidade ou não de bloqueio puberal, a fim de adiar o surgimento das características corporais puberais. Tem a notícia aqui no site da prefeitura, que eles têm 45 unidades especializadas que compõem a rede Sampa Trans no município, que também inclui o Centro de Referência de Saúde Integral para a população de travestis e transexuais, CR-POP-TT. Desse total, 8 unidades são referências para adolescentes, acompanhados a partir dos 13 anos de idade. A redação de serviço pode ser verificada aqui. Também tem o Saúde para Todos, muito interessante, Saúde para Todos, que é o canal do YouTube do Ministério da Saúde, da Prefeitura. Secretaria de Saúde de São Paulo, isso. E tudo isso é vergonhoso. Né? Tudo isso é extremamente vergonhoso. Da mesma forma, gente, tem diversos comportamentos de outras figuras. Por exemplo, o Novo. O Novo já abraçou diversas vezes a pauta woke. Então a Marina Helena, que fez a denúncia, também não está muito lá atrás. Talvez ela individualmente não, mas o partido é conhecido por essa noção de trafegar entre as pautas woke. Inclusive, eles têm muito orgulho na relação deles com a McCloskey. A McCloskey era um Donald McCloskey, que se tornou a Desiree McCloskey, que foi um homem que fez a transição velho. Né? Então, eles têm muito orgulho pelos contatos que eles têm com o McCloskey, que é uma figura hoje muito forte na noção trans, do ponto de vista do pessoal mais liberal. Então, assim, woke. Do Marçal, se o Marçal é o woke, cara, o Marçal não é woke. Só que o Marçal é tecnicista. O Marçal gostaria de fazer o Minority Report. O Marçal, se ele criar hoje os sistemas que ele gostaria de criar, por exemplo, um sistema que garanta que você sabe o comportamento preditivo de atuação e atitudes antes de um crime, tá? É isso que ele quer criar. Ele quer poder prever o crime antes de acontecer. Isso é ficção científica. Tá, mas ele quer fazer isso. Isso vai dar muito ruim, mas ele quer fazer isso. Você imagina isso sendo usado nas redes sociais. Para que antes que você desempenhe o crime de racismo, seja visto um padrão preditivo para que você seja racista. Aí você tá lá tranquilo trabalhando em casa, a polícia te prende sem ter feito nada. Sim, exatamente. Então, não faz... Desculpa, não compra o Marçal nesse sentido. O Boulos é ultra woke. O Boulos, assim, se você tem ideia, ele defende a noção de democracia direta. Então, para ele, o orçamento não deve ter nenhum problema. O orçamento ele deve ser sempre questionado pelo público no momento em que ele precisar da ajuda do público. Então, se ele tiver 50% mais um, isso deve ser considerado como sendo a própria democracia acontecendo. Então, o orçamento, as pautas, tudo o que o legislativo de alguma forma pudesse contornar, deve ser estabelecido por 50% mais um.
ele não apenas defende as principais estruturas da cultura woke, ele não apenas defende a noção do identitarismo de uma forma muito forte, mas ele acredita que o identitarismo ele é o fundamento, muito parecido com Laclau e Moff, é o fundamento por meio do qual nós podemos estabelecer a revolução. Para eles, isso deve ser instrumentalizado e essas figuras devem ser lideradas. Woke. Então, quem mais sobra? Boulos, Nunes, Marina, a Tabata Amaral. A Tabata Amaral é comprada pelo pai dos Wokes. Né? A gente sabe aí que o Lehman, o que ele já dedicou de bolsas para o processo woke assim, algo absurdo. E uma das bolsas efetivas foi da Tabata Amaral. Então existe todo um esforço ali para, de uma forma ou de outra, incentivar a cultura woke, tá? Cara, não tem pra onde ir. Não tem pra onde ir. Todo mundo tá muito acordado. Acordadíssimo. Acordadíssimo. É impressionante. A prefeitura de São Paulo vai ser governada ou por um woke ou por um cara de ficção científica que vai dar tudo que os woke querem. Não tem muito pra onde ir. Agora, pode ser que o Nunes, num governo em que as pessoas fiquem mais atentas a isso, ele tivesse um papel de tipo, não vou ser woke, ou o Marçal, esquece essa porra aí. Mas os outros, cara, muito difícil não. No caso da Marina, eu tô sendo meio chato com ela, porque ela mesma não é woke. Ela não é, né? Mas o partido dela é woke. Eu tô sendo meio chato com ela. A menos woke é ela. Tá? Aqui, assim, aqui no máximo tá num partido woke é ela. Mais alguma, não? Temos sim, superchat, o Elvésio Júnior. Bom dia. Como lutar contra a doutrinação escolar? Fala aí. Tô pensando. Calma. Difícil, hein? É porque o problema da doutrinação escolar é que, a princípio, já tá longe do... depende do MEC, depende de muitas coisas. A gente vai ter que mudar tanta coisa que a gente nem sabe por onde começar. Né? Agora, você pode ensinar bem o seu filho. Você pode dar o máximo de ferramental pro seu filho possível. Por exemplo, colocar ele num colégio excelente, como é o caso. Como é no colégio? São Mauro. São Mauro, por exemplo, que é um colégio em que ele só aceita o mínimo que o mínimo que o MEC obriga. Se o MEC obriga a ensinar alguma coisa de alguma forma, eles são obrigados a fazer. Do contrário, todo o woke não obrigatório, eles não ensinam. Tudo que ainda não é ruim para a formação dessa pessoa, que pudesse ser evitado, um colégio como São Mauro, os colégios católicos, vão evitar de alguma forma. E os bons colégios católicos, existem maus colégios católicos. Então, eu escolheria um colégio confessional, de alguma forma, que se dedicasse a uma cosmovisão diferente. Mas ainda assim é muito difícil. A chance de ter um professor... É muito difícil, é muito difícil. A situação que nós vivemos hoje no Brasil, do ponto de vista escolar, educacional, é sério. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.